Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a este meu canal. Aqui nós conversamos sobre relacionamentos, sobre casamentos. O que poderemos fazer para ajudar a construir ou reconstruir o seu casamento? E nesta série, Tijolo por Tijolo, nós pensamos em colocar questões práticas para que você comece a colocar em prática na sua vida alguns conhecimentos. Assim como numa construção, que é tijolinho por tijolinho, o seu relacionamento deve ser construído ou reconstruído passo a passo, uma coisinha por vez. E assim você vai vendo a construção da sua relação sendo edificada, sendo modificada. Eu espero muito poder te ajudar. As diferenças são problema para você? É um problema no seu casamento as diferenças, a sua forma de ser, a forma de ser do outro, o jeito que o outro é e o jeito que você é, como pensam sobre as coisas, como lidam com as questões, tem sido um problema para você? Se sim, fica aqui comigo. Neste terceiro episódio, o tema é casamento, como lidar com as diferenças. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Me chamo Valéria Truchlife, sou pedagoga, sou psicóloga clínica e tenho me especializado no decorrer desses 10 anos de clínica em atender casais e resolver problemas de relacionamentos, seja atendendo um casal, seja no âmbito individual. E é por isso que eu resolvi estar aqui, para te ajudar e trazer alguns conhecimentos que eu sei que te ajudarão demais se você aprender e colocar em prática. Eu tenho recebido inúmeros casais que têm como tema principal as diferenças, não saber lidar com elas. Então, passam a discutir por questões simples que se tornam problemas gigantescos, por motivos, assim, podemos dizer até banais, né? Pequenas coisinhas, mas que não conseguem identificar e nem resolver o problema. E é por isso que a gente está aqui, para pensar sobre isso e te dar instrumentos para você modificar essa situação dentro da sua relação. Diz a lenda que uma cegonha e um gambá se apaixonaram perdidamente. Eles se achavam o outro máximo, né? O gambá admirava demais a cegonha pelos seus voos, né? Por ter uma visão ampla das coisas. E a cegonha, por sua vez, também achava o gambá muito rápido, muito cheirosinho. E ele tinha especificidades que ela admirava demais. E então, como bons namorados, resolveram se casar. E no decorrer desse casamento, eles discutiam demais. E uma das coisas que eles estavam discutindo, eu vou contar para você aqui. Eles estavam discutindo pelo modo correto e o modo incorreto. Qual era o certo e qual era o jeito errado de tomar sopa. O gambá insistia que o jeito certo era tomar sopa na tigela, no prato fundo. Mas a cegonha não concordava de jeito nenhum. Ela nunca tomou sopa em prato fundo, ela sempre tomou sopa em copos longos e finos. Talvez seria por causa do bico dela. E ela insistia que o jeito dela era o certo e que o gambá estava errado. E eles discutiram demais. E eles chegaram à conclusão, na realidade, que o relacionamento deles não ia dar certo, que não ia para frente e que eles eram muito diferentes. Será que você está passando por isso? Muitas vezes a gente se sente como o gambá e a cegonha, não é verdade? E é isso que eu queria conversar com você, né? O que tem de diferente no seu relacionamento, no outro, né? Que você não está aceitando, que você está insistindo para que ele faça da sua forma. Então eu te pergunto, você já ouviu alguma dessas frases ou você mesmo já falou? Por que você não disse isso? Tal. Não acredito que você fez assim. Aí você sempre faz assim. Eu já falei que assim não é o jeito certo. Você tem que fazer assim. Por que você falou com ele desse jeito? Nossa, mas você, hein? Isso é forma de dizer? Isso é forma de fazer? Desse jeito não vai chegar a canto nenhum.
Você já falou alguma frase dessa ou já ouviu? Essas frases mostram a sua inflexibilidade para a diferença. Quando a gente se coloca numa posição de que o meu jeito é o certo e a outra pessoa tem que fazer do jeito certo, porque o jeito da outra é errado. Então a gente se coloca numa visão muito dos extremos, ou é o jeito certo ou é o jeito errado. E esquecemos que nesse meio existe várias formas de se fazer, de se pensar, né? Entre o preto e o branco existem inúmeras tonalidades. E o preto não significa que ele é o certo e o branco é errado, nem o branco é o certo e nem o preto é o errado, né? Isso não significa que a gente precisa flutuar entre esses dois polos. Como eu falei, existe os meios termos, flutuações, né? Que a gente pode, de repente, chegar num acordo. Ou simplesmente olhar para o outro e ser flexível, perceber as diferenças. Então eu queria falar com você sobre algumas diferenças que são muito comuns, né? É muito conhecido como energia masculina, energia feminina. Geralmente a energia masculina, a maior parte dos homens, né, agem de uma determinada maneira, e a energia feminina, a maior parte das mulheres agem de determinada maneira. Não obstante, existem mulheres com energias masculinas e homens com as energias femininas, e isso faz parte da diferença dos seres humanos, tá? Então eu vou trazer algumas diferenças que talvez você possa se identificar e identificar uma forma de agir do seu parceiro ou da sua parceira. Talvez possa te ajudar. Porque uma das coisas é a gente entender, né? Primeiramente, entender que há diferenças. Você precisa aceitar isso. E ok, tá tudo bem, temos diferenças. Uma segunda parte, que é o que eu vou ensinar aqui algumas coisas, precisamos estar conscientes de algumas diferenças. Tá, existe diferenças, mas em quê? Né? Eu consigo identificar isso? Eu ajo em determinada circunstância de tais e tais maneiras, outro age de tais e tais maneiras, eu consigo identificar as diferenças? Então eu queria trazer para você algumas dessas diferenças que talvez vocês possam estar percebendo isso. Uma das diferenças que é muito comum, né, e os casais se identificam demais, é a forma de lidar com o estresse do dia, a forma de lidar com os problemas do dia. Então a pessoa chega em casa carregada de tantas coisas que aconteceram, problemas às vezes no trabalho, às vezes problemas com os filhos, né? A mulher que está em casa cuidando dos filhos, dependente do que você faz, enfim. Você teve um dia estressante, independente do que você tenha passado, foi estressante. Como que um lida e como o outro lida? Geralmente, a maior parte das mulheres lidam com os estresses do dia falando. Ela quer ser escutada, ela quer contar o que aconteceu, com que ela se chateou, o que ela teve que resolver. Na realidade, ela não está buscando algo, uma opinião. Ela não quer que o seu companheiro dê uma opinião sobre aquilo ou tente resolver aquilo para ela. Não, é uma forma de ela lidar com o estresse do dia, é falando. Ela quer falar, ela quer contar. Enquanto ela fala e vai contando e tem alguém que a escute, alguém que a acolha, ela vai se reorganizando no cérebro dela, vai se reorganizando, colocando cada coisa no seu lugar e vai se sentindo melhor no decorrer que ela vai falando. Já a maioria dos homens, eu não posso dizer o homem, porque a maioria deles, se organiza de uma forma diferente. Em vez de falar, eles preferem a solitude, estar quieto num canto, reorganizando as ideias, olhando para o nada,
ou então passando os canais lá do YouTube ou da TV. Eles querem estar ali, quietos. E enquanto eles estão quietos, olhando para o nada, entre aspas, eles estão reorganizando os problemas que vivenciaram, alguma coisa que tem que resolver, e ficam ali pensando, sozinhos. Eles não querem falar. Não é falando que eles vão se organizar, mas é ali na solitude, tendo um tempo para eles. Então é muito comum os casais que chegam aqui, os homens falam assim, eu só quero ficar sozinho por um tempo. Eu não chego, oba, oh, tal. Não, ele chega mais quieto, mais calado, quer tomar um banho, quer se recompor e aí sim entrar numa rotina familiar. Diferente da mulher, a mulher pode chegar com toda energia, querendo contar seu dia e tal, né? Então quando o marido chega, ela já está naquela posição que ela quer conversar, quer falar, né? Então são diferenças. Então eu preciso entender como o outro se reorganiza ao final do dia. Se ele ou ela é uma pessoa que precisa desse tempo para se recompor, eu preciso entender isso. Que não é falando, ai, fala para mim o que você está pensando, ah, você não quer falar comigo, né? Quando a gente passa trazendo para a gente não entende e traz como uma questão pessoal. E não é isso, a pessoa só quer se reorganizar, né? Ou se a outra pessoa é aquela pessoa que fala, se reorganiza falando, contando, dizendo como foi, eu preciso entender que eu estou ali não é para solucionar o problema, é apenas para estar numa escuta ativa. O que é escuta ativa? É você ouvir, sem julgamento, com real interesse, prestando atenção, querendo saber mais, mas sem se colocar num lugar de solucionador ou de julgador. Ah, você fez errado, ah, você não devia ter feito assim. Não, escuta, né? E aí, se a pessoa quiser uma opinião, ela vai pedir opinião para você. Entende como é importante identificarmos essas diferenças e sabermos como nos posicionar diante da diferença do outro? Outra diferença muito comum é que o homem geralmente gosta de resolver as coisas sozinho. Quem tem essa energia masculina, tá? Não são todos. Fique bem claro isso. Gosta de resolver as coisas. Não gosta de palpite, não gosta de ajuda, não quer resolver as coisas, né? E caso seja necessária alguma ajuda, ele vai solicitar. Então ele gosta de ser ajudado somente quando for solicitado, né? Então às vezes quem tem uma posição mais de ajudadora quer ir lá, quer ajudar, quer dar palpite e tal, e a pessoa não quer. Ela quer estar ali, quer concentrar no problema e resolver aquele problema sem interferência. Ele quer chegar ao final do problema, talvez, e falar assim, eu resolvi, né? Mulher, aquela que tem energia feminina, que nem sempre são mulheres, tá? Tá sempre repetindo isso para ficar muito bem claro, né? Tem mais a ver com a energia feminina. É ao contrário, necessita de ajuda o tempo todo, mas não pede. Diz que não precisa de ajuda, mas espera que o outro ajude. Então, estou super ocupada aqui. Se me perguntarem, você quer ajuda? Não, não quero não. Mas fica ali no seu interior, fala, meu, não tá vendo que eu estou precisando de ajuda? Por que não vem fazer logo? Vem só perguntar, né? Quem quer faz, quem não quer pergunta, né? Tem até esse ditado aí. Então, quem tem essa energia feminina, geralmente eu não precisa me ajudar, quer dizer justamente o oposto, né? Ela quer ajuda, ela necessita de ajuda, mas ela não solicita. Então, nesse ponto, a gente precisa até o autoconhecimento, né? Se entender que você é assim e deixar claro para o outro que você necessita. Porque às vezes, o que acontece, né, muitas vezes no casal?
A mulher pode se sobrecarregar, isso pode ser o contrário, a mulher ou o homem, quem estiver fazendo esse papel, né, de cuidar da casa, a maior parte, ou das crianças e tal, eles ficam se sobrecarregando, não pede ajuda e fica esperando que o outro ajude. O outro não ajuda porque não foi solicitado, né? E depois vai brigar porque não ajuda, porque está sobrecarregada, né? Então, assim, entender isso é muito importante. Então, eu entender que para mim é difícil pedir ajuda, mas que eu devo ser clara, que o outro não é obrigado a ter uma bola de cristal e saber o que passa dentro de mim. Eu preciso sim ser muito clara nos meus pedidos, né? Assim como o outro também saber disso, que eu tenho dificuldade em pedir, né? Então, assim, olha só a diferença, né? Imagina o homem lá, que ele não gosta de ajuda, a não ser que ele solicite. Se ele perguntar isso para a esposa dele, se ela quer ajuda, ela falar que não, ele vai levar no literal. Ele não vai achar que é um não quero, né? Um não, mas no fundo eu quero. Não, ele vai ficar ali aguardando a solicitação de ajuda. Então, precisamos entender essas diferenças. Vai ser muito mais tranquilo para mim eu passar por essa barreira, eu tendo energia feminina, né? Eu passar essa barreira de querer que outra adivinhe do que eu preciso de ajuda, e entender que ele precisa ser dito claro, porque se eu disser claro, ele vai me ajudar, né? Então, e vice-versa. Então, a gente entender isso também vai clarificar a forma que eu olho para o outro, a forma que eu administro as minhas coisas e as coisas do outro, as coisas em comum, sabendo que cada um tem uma especificidade em como lidar com as coisas. Uma outra característica muito comum entre as diferenças da energia masculina e energia feminina é que quem tem a energia masculina geralmente tem foco, né? Faz as coisas de forma focada, uma coisa por vez, não gosta de ser interrompido de jeito nenhum. Então tem foco em tudo que faz. Já aquela pessoa que tem energia feminina não tem foco, é justamente aquela coisa difusa, né? E tem um olhar, uma percepção difusa, então vê várias coisas ao mesmo tempo, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, começa a fazer uma coisa, lembra de outra, vai lá faz outra, ou tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Resolver várias coisas e não consegue parar e focar em uma coisa só, porque a sua percepção é difusa. E aí o que acontece? Aquele que tem o foco fica chateado ou exigindo que a outra pessoa tenha foco igual a ele. Você precisa ter foco, você não tem foco e tal, e fica criticando o tempo todo que a pessoa não tem foco assim como ele. Ele precisa entender que ela, né, a pessoa que tem essa especificidade, ela tem dificuldade em ter foco, a sua percepção é difusa, ela é assim, né? Da mesma maneira que ela precisa entender o outro que tem um foco, né? Que ele não gosta de ser interrompido, que para ele é importante ter aquele momento sem ficar o tempo todo interrompendo, né? Então a gente precisa ter esses olhares das diferenças e entender como lidar com elas, respeitando a individualidade do outro, o modo de ser do outro, o modo de ser no mundo, né? O outro é diferente de nós. Isso pode não ser um grande problema. Basta que ambos entendam que existem sim diferenças e identifiquem essas diferenças de uma forma clara, aprendendo a se posicionar diante das diferenças e não se colocar como aquele que está certo e que o outro tem que mudar porque o outro não faz da maneira certa, né? Então é identificar essas diferenças e pensar, ok, ele é diferente de mim e vamos em frente. Com relação às diferenças, nós já falamos aqui
que precisamos consciência das diferenças, né? Estar bem conscientes que existem sim muitas diferenças e compreender quais são essas diferenças. Compreender no sentido de eu ajo desta maneira, ele age desta outra maneira de ser diante das coisas, e eu preciso saber como lidar com isso, entender qual o meu posicionamento frente a essa diferença do outro, né? E aí nós chegamos no terceiro ponto, que é a aceitação. Precisamos aceitar as diferenças, aceitar sem julgamento. Eu não posso pensar que eu vou mudar o outro para ser igual a mim, né? Me colocar numa posição crítica. Tudo que o outro faz eu estou criticando só porque ele é diferente de mim. Eu preciso aceitar isso, né? E tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem agir de modo diferente, contanto que eu aceite e flexibilize, né? A aceitação, ela tem a ver com a flexibilização, eu ser mais flexível, não ser tão rígida. Como eu disse no começo, entre o preto e o branco existem várias tonalidades. Eu posso conversar sobre, se for uma opinião, por exemplo, e como a gente poderia ajustar, como a gente poderia chegar no meio termo. Eu posso ceder um pouco, eu não preciso ser tão rígida e me agarrar nas coisas que eu acho que tem que ser daquele jeito e não pode ser de jeito nenhum, né? Porque se eu for inflexível, se eu for rígida nas minhas posições, nas formas que eu vejo o mundo, a minha convivência com o outro, sim, vai ser inviabilizada. Como que eu vou conviver com alguém, né? Como eu vou construir um relacionamento, um casamento, se eu não aceito as diferenças? Somos todos diferentes, somos humanos. A começar da nossa impressão digital, a começar da íris do nosso olho e por aí vai, né? Então aceite isso, entenda, né? Observe, perceba, né? O que dá para fazer diferente. Então depois que eu me conscientizei que existem sim diferenças, compreendi, né? Observei quais são essas diferenças, me coloquei numa posição também de aceitação, de flexibilização, né? E de lidar com essas diferenças de uma forma diferente, né? Sem exigir, sem criticar, sem esperar que o outro seja uma outra pessoa, aquela idealizada, né? Que seria o seu par gêmeo que não existe, certo? Agora eu vou para a valorização. Eu posso olhar com o olhar e valorizar aquilo, né? Vamos pensar aqui uma pessoa que é extremamente organizada, né? Rígida nos horários, tem que ter tudo agendado. Imagine se você fosse rígida desse jeito. A vida ia ser muito regradinha, né? Não ia ter nenhum tipo de aventura, nenhum tipo de surpresa, porque ia estar tudo ali, agendado, hora por hora. Então você ser uma pessoa mais aberta, um pouquinho mais desorganizada, dá uma contrabalanceada. Se vocês conseguirem flexibilizar um com o outro, vai contrabalancear. Você vai ter uma organização que você não tem, que você não sabe fazer, você não consegue se organizar, né? E o outro que é muito organizado vai ter uma flexibilização um pouquinho, fazer coisas que não estavam agendadas, por exemplo, né? Então você pode olhar para as diferenças como complementação, né? Complementariedade, né? O outro é diferente de mim, e isso traz um enriquecimento no nosso relacionamento. O nosso relacionamento fica mais rico, né? Eu fico mais feliz do que se eu estivesse sozinha. Essa é a ideia, né? Então, assim, se eu gosto da coisa ali muito, um horário muito certo, eu sou muito organizada no horário, eu tenho que estar no horário, né? O outro que é mais desorganizado no horário, ele pode se esforçar um pouquinho, né? Mas isso também é bom porque, de repente,
Nem tudo precisa ter um horário muito certinho, né? Então você tem que olhar para isso e falar, puxa, que legal, né? Deixa eu valorizar isso, né? A pessoa é diferente de mim, mas eles podem enriquecer. Então, quando a gente fala de diferenças, a gente tem que entender isso, se conscientizar, compreender, aceitar e valorizar, né? E não se colocar numa posição de que o outro tem que mudar, né? Eu vou mudar o outro, ele vai ter que aprender a ser de tal maneira. Não, ele é diferente de você. Tem a máxima, não sei se você já ouviu, que ninguém muda ninguém. Então, o que eu queria trazer aqui para você neste vídeo é que você entenda, né, que existem esses 4 passos aí para lidar com as diferenças, né? A conscientização, a compreensão, que seria a identificação das diferenças, né, de forma clara, como você deve lidar com essas diferenças. Então, ambos precisam se compreender melhor. A aceitação, sair daquela posição de julgamento, de querer mudar o outro, e de valorização. Você pode mudar o seu olhar em alguns aspectos, né? O quanto esse comportamento do outro, essa forma de lidar com as coisas pode ser enriquecedor para a nossa relação e para o nosso convívio no dia a dia. Quando a gente muda a nossa forma de olhar, a gente passa a ter uma possibilidade de agir diferente diante das mesmas circunstâncias, tá? Então aqui, para finalizar, o tijolo por tijolo, pense nisso, né? Pense nessa semana em um ponto, né? Em um ponto das diferenças, né? Procure entender, compreender como você pode se posicionar de uma forma diferente. Converse com ele, se for o caso, né? Converse sobre esse um ponto das suas diferenças e depois vocês conversem sobre outro ponto, e aí aos pouquinhos vocês vão aprendendo a lidar melhor com as diferenças um com o outro e vão construindo um relacionamento que vale a pena estar juntos, que seja um relacionamento diamante, um relacionamento onde eu me sinto mais feliz junto do que se eu estivesse sozinho. Um abraço para você, deixe seu comentário, deixe seu like, gostaria muito de saber a sua opinião, entre em contato comigo pelos links aí na descrição, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.